Eu sou o professor Queridoide, eu sou um alienígena. Eu vim de um lugar muito distante daqui, um lugar a mais que bilhões, a mais que trilhões de anos-luz. Eu venho de um lugar onde não há luz. Prazer, eu sou o professor Queridoide. Vamos começar agora, juntos, uma longa jornada para entender um pouco mais sobre a nossa existência, para compartilhar experiências. Eu vou contar um pouco da minha história e gostaria de saber um pouco da história de vocês também, Queridoides. Acho que é uma troca muito importante, principalmente porque eu, como professor Queridoide, vou falar tudo que eu acredito aqui nessas aulas, nessa jornada. É muito importante ampliar o meu conhecimento, é muito importante ampliar meu campo de visão, escutando a experiência de vocês, a opinião de vocês, a maneira com que vocês enxergam tudo isso que está sendo tratado aqui. Então, vamos começar do início. Eu me chamo Gustavo, eu tenho 25 anos e eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de pensar em relação a quem eu sou, ao universo em que eu me encontro, as perguntas, né, normalmente que as pessoas têm, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu tô aqui. E eu tive algumas fases da minha vida onde eu tive grandes percepções sobre a maneira que nós seres humanos somos. E teve algo transformador na minha vida, que foi um acidente onde eu me queimei, me queimei muito a pele e tal, e eu fiquei em coma quase um mês. E nesse momento eu tive muitos sonhos, eu tive muito contato com seres intergalácticos, com uma parada espiritual assim. Eu tive alguns sonhos, por exemplo, onde eu estava numa mesa e ali estava sendo decidido que eu não ia poder mais voltar para cá, porque eu já tinha tido a minha oportunidade e aquele ali tinha sido meu destino. E de repente veio uma luz assim muito forte, como se fosse um ser iluminado, era um ser iluminado, e tocou no ombro assim, como se fosse de um cara que estava julgando uma situação, que estava ali conduzindo, como se fosse um rei, como se eu estivesse numa mesa assim com seres de várias galáxias, de vários lugares diferentes, uma energia assim que não era muito humana, sabe? E tinha essa figura ali num trono, que seria como se fosse o cara que era tipo o rei dos seres humanos. Então esse ser veio do céu assim, veio flutuando, tocou o ombro desse rei e ele me deixou voltar. E na verdade, quando eles falaram que eu não tinha mais a oportunidade de voltar, porque aquele ali tinha sido a minha escolha, meu destino, eu não aceitei aquilo. Eu transmiti aquilo tudo, era transmitido com pensamento. Eu transmiti que o mundo estava muito injusto, que as pessoas se perdiam e que mesmo que a pessoa tivesse uma intenção boa, muitas vezes a pessoa não conseguia viver aquela intenção boa antes de tomar a segunda oportunidade. Que na verdade eu não era uma pessoa ruim, eu gostaria que as coisas fossem melhores e eu não tive a sabedoria, eu não tive a visão, né? Mas não significa que se eu não tivesse uma outra oportunidade, eu não teria. E desde então, eu consegui sintetizar todo esse sentimento que estava bagunçado no meu coração antes desse acidente, por diversos fatores da vida, como paixões, conflitos familiares, violência na rua, em casa, enfim, todo mundo tem problemas, né? E eu consegui, nos últimos anos, escrever aquela compreensão de tudo isso que estava bagunçado dentro de mim em teorias de como nós somos, de como nossa consciência é, como faz pra gente se guiar em meio a toda essa tormenta, como uma luz mesmo. É como se aquele ser que veio lá de cima ele estivesse comigo aqui a todo instante, e os alienígenas que estavam ali, os seres, sim, que eu nunca tinha compreendido, ou então na minha memória eu não lembrava de ter visto eles e conhecer eles me guiam por entre as informações. Então, às vezes eu escrevo um negócio, estou dirigindo, escrevo um negócio, daqui 2 anos eu escrevo outro negócio que bate com o que eu tinha escrito, complementa e forma uma teoria. E na verdade isso é algo que eu falava desde muito antes do acidente, que o mundo é como se fosse uma informação que pega um pedaço daqui, um pedaço daqui, um pedaço daqui, um pedaço de lá, um pedaço por dentro, um pedaço por fora, e faz um ponto. Muitos pontos fazem uma linha, muitas linhas fazem um texto, por onde a gente lê e compreende, né? E vai vivendo, vai navegando entre as nossas compreensões, com as nossas escolhas. Então, eu quero aqui nessa jornada com vocês poder compartilhar tudo que eu vi, tudo que eu pude compreender, tudo que eu escrevi, mas principalmente escutar de vocês, meus queridos,
que estão me escutando, que estão dando um tempo da atenção de vocês, da vida de vocês, para aprender, para compartilhar. E acho que é muito importante a gente criar um caminho na nossa espécie, na humanidade, onde a gente consiga se aperfeiçoar como pessoa, como sociedade, né? Acho que às vezes tem um caminho milagroso, porque milagre se constrói. E o primeiro passo para um milagre acontecer é ter fé. O segundo é agir dentro daquela fé. E o terceiro é agradecer pelo resultado que está chegando a cada instante. Então eu acredito num mundo onde não vai existir corrupção, onde não vai existir diversos problemas que eu vou tratar nas próximas aulas, e que para isso a gente precisa de toda uma compreensão do que a gente é, e a gente precisa principalmente estar juntos, porque muitas vezes a gente não compreende muito bem o que a gente é, a gente não compreende o que a gente está fazendo aqui, a gente não compreende por que a gente sofre, e na verdade, em momentos de não compreender, a gente pode acabar tendo atitudes que têm consequências mais graves em nossas vidas, e tudo isso se resolve, né? Então a gente precisa estar junto nos momentos difíceis e compartilhar os momentos fáceis. Queridos, essa é a primeira aula. Eu não sei como vai ser o futuro, mas espero que eu possa também ver meu filho crescer, e se por algum motivo não conseguir, eu quero deixar tudo que eu sei, todo o conteúdo, todas essas experiências muito bem feitas para que ele possa assistir. Se você está ouvindo isso, eu te amo. Então, muito obrigado pela atenção e vamos que vamos para cima, vamos aprender, vamos compartilhar e vamos desenvolver isso. Quem sabe a gente não cria uma conexão tão forte daquilo que a gente é, daquilo que a gente acredita, que a gente cria um movimento e começa a transformar. Porque quando a gente está junto com a verdade, a gente tem a força da verdade. A força da verdade é a força do universo. É muito mais forte do que qualquer mentira, do que qualquer corrupção, do que qualquer ilusão. Quando a gente está disposto a largar a mão de tudo isso, para se juntar no que é forte, a gente tem poder de transformar o mundo. Então, eu conto com a presença de vocês e quero estar junto com vocês nessa presença em construção. Uau!